Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Jaleco, a plataforma de ensino mais completa para você que estuda medicina. Acesse agora as diversas videoaulas, e-books, questões comentadas e simulados do ciclo básico, clínico, internato e preparação para sua carreira. Cadastre-se grátis e vem pro Jaleco. Tudo bem, tudo bem? Meu nome é Adriano Alves e agradeço demais ao Centro Acadêmico pelo convite, para que possamos falar sobre pesquisa, epistemologia, metafísica, assuntos importantes e que realmente têm que ser discutidos nessa pós-modernidade. E o que eu quero trazer para você aqui? Eu quero trazer algumas reflexões sobre o seguinte: é que nesse período em que nós estamos agora, nesse século XXI, estamos vivendo uma época chamada por muitos de pós-modernidade. Outros preferem chamar de contemporaneidade. E nunca as tecnologias se transformaram tão rapidamente. A pós-modernidade está mudando com certeza a nossa maneira de nos relacionarmos com a realidade. Porque está mudando a nossa linguagem e, portanto, como eu disse, a nossa percepção do mundo. Isso significa dizer, então, que a pós-modernidade, de certa forma, está mudando o nosso jeito, por exemplo, de sofrer. O nosso jeito de sofrer. A pós-modernidade está criando novos adoecimentos em relação à saúde mental, por exemplo. As ansiedades são diversas. As depressões são várias e ganhando novos formatos. Para falar sobre isso, eu sou obrigado a repetir o que eu já disse. Por favor, cada época inventa a sua relação com a realidade e cada época cria os seus adoecimentos. Hoje, nós vivemos uma época de ansiedades, como eu disse. Isso tem a ver com as novas tecnologias de que eu falava agora há pouco. Por quê? Porque hoje é tudo tão rápido. WhatsApp, novas tecnologias, o tempo, tudo acontece numa velocidade tão grande. O tempo. Já parou para pensar que uma carta que fosse mandada do Rio de Janeiro para Lisboa no século XIX chegaria lá em meses? Se fosse em navio a vapor, seria super rápido, só uns 18 dias. Hoje você manda um e-mail para o seu amigo que está em Tóquio e o e-mail chega lá em 10 a menos 12 segundos. Nós estamos trocando informações numa velocidade tão grande. A rapidez é tão absurda, é tudo tão intenso, é tudo tão rápido, que pela primeira vez nós estamos sendo obrigados a medir um tempo num tamanho que a nossa percepção não consegue mais entender. É como se tivesse havido uma desincronia entre a forma como nós medimos o tempo e a forma como nós percebemos o tempo. De certa forma, isso tem fragmentado a nossa percepção de realidade, a nossa percepção de mundo. Isso tem se alterado enormemente. Eu costumo perguntar uma coisa para os meus alunos, e também para pacientes em terapia, eu costumo perguntar o seguinte: por que uma criança de 2 anos chora quando rala o joelho? Ela chora porque dói, é claro. Ralar o joelho dói, então ela vai chorar. Mas o adulto, quando rala o joelho, não dói. Ou melhor, ele não chora. Ele sente a dor, mas não chora. Por que o adulto não chora?
Porque o adulto já tem experiência e ele sabe que essa dor vai passar daqui a pouquinho. Ele sabe que vai passar. O adulto tem uma compreensão da vida como um todo. A criança não. A criança tem aquela impressão, aos 2 anos, de que aquela dor vai doer para sempre. Então ela chora porque ela não sabe o que fazer, já que ela só sente a dor e não tem a compreensão de que o tempo passa e as dores passam. A vida hoje é tão corrida, é tão fragmentada, que as pessoas estão emocionalmente infantis. E elas sentem cada dor como se cada dor fosse doer para sempre. Isso provoca depressões e ansiedades. Nós estamos perdendo a ideia metafísica de que a vida é o todo. De que a vida é uma narrativa toda. E estamos vivendo cada instante como se quiséssemos sofrer todos os sofrimentos naquele instante. Isso é um problema. É um problema. Os modos de sofrer estão sendo alterados. E deixa-me contar uma coisa. Eu sou professor há mais de 25 anos. Há 10 anos, quando eu entrava numa sala de aula e perguntava assim, quem aí já teve ansiedade? Uns 3, 4, numa turma de 80, levantavam a mão. Aí naquela época a galera nem falava ansiedade, falava estresse. E no máximo era uma queda de cabelo, no máximo era uma gastritezinha, no máximo era algum mal-estar e a pessoa conseguia ir levando. Se eu entro numa sala de aula hoje com 80 alunos e pergunto, quem aí já teve crise de ansiedade de passar mal, ter taquicardia, ficar com a mão gelada e achar que ia morrer? Metade da turma levanta a mão. É sério isso. Nós mudamos o jeito de perceber a realidade porque mudamos a nossa linguagem. E sempre que nós mudamos o jeito como nós percebemos a realidade, nós mudamos o jeito de sofrer. Isso é muito claro. Adriano, mas o que a pesquisa tem a ver com isso? É que sempre que eu falo de pesquisa, sempre que eu falo de ciência, eu sou obrigado a falar de métodos, eu sou obrigado a falar de colhimento de dados, eu sou obrigado a falar de uma área específica a ser pesquisada, há toda uma metodologia e todo pesquisador precisa de tempo, de meses, de anos, de décadas. E a impressão que nós temos hoje é de que o pesquisador está sufocado. Sufocado por quê? Porque ele não tem tempo, essa é a impressão que nós temos. Puxa, estamos vivendo agora uma pandemia e há uma cobrança enorme, obviamente compreensível, de que se crie uma vacina. Só que essas coisas demoram. Só que nós não temos tempo, já que a efemeridade é uma das marcas dessa pós-modernidade. Pesquisa demora. A pesquisa exige critério, metodologia, como eu disse aqui. Só que hoje é tudo muito rápido. E a impressão que nós temos é de que, tirando essa pandemia, falando dos sofrimentos, a impressão que nós temos é de que se formos pesquisar a ansiedade atual, a depressão atual, ou alguns assuntos ligados a isso, a impressão que temos é de que quando chegarmos a uma resposta, os sofrimentos já serão outros. O pesquisador está sofrendo uma espécie de crise de identidade hoje, porque tudo se transforma tão rapidamente, e o pesquisador tem que ter tempo para perceber a sua epistemologia, já que a epistemologia é aquilo que se deve conhecer, é aquilo que se sabe, é aquilo que se alcança. Como resolver essa questão? O jeito é fazer o pesquisador entender e o pesquisador perceber por si que, ainda que ele trabalhe com uma área específica, até porque sem especificar a sua área de pesquisa, não tem como pesquisar. Então o pesquisador tem que especificar a sua área de pesquisa, mas em tempos de pós-modernidade, ele nunca poderá perder a noção do todo. Nunca. Para compreender essa metafísica do todo. Porque hoje, uma das características da forma como nós pensamos e uma das características do nosso adoecimento é a fragmentação. A pesquisa é fundamental para compreender a parte, mas que o pesquisador nunca perca a noção do todo.
para construir a sua metafísica de percepção de realidade, até para combater um dos graves problemas hoje da pós-modernidade, que eu, Adriano, chamo de cultura do playlist. O que é uma cultura playlist? E a cultura playlist adoece as pessoas. Cultura playlist é o seguinte, é que antigamente, quando não havia cultura playlist, a pessoa, quando era fã de uma banda, essa pessoa esperava ansiosamente pelo surgimento de um novo álbum, do YouTube, por exemplo. Ia lá, comprava, ficava namorando a capa, nem colocava as músicas para tocar. Ficava olhando os encartes, olhando as fotos. E então ela colocava para ouvir o disco todo, a parte A, a parte B. E é interessante porque aquele álbum tinha um tema. As músicas se encaixavam quanto à temática. E a impressão que nós tínhamos era de que a música 3 do lado A tinha que ocupar aquele lugar e não outro. E não outro. Com a cultura do playlist, você coloca no computador, no carro, no aleatório, e as músicas vão se sucedendo, você não sabe nem de que disco que é, até porque, nesse caso, nem são lançados discos, as músicas são lançadas fora de um contexto, pula de um artista para outro artista, e vida que segue, playlist, 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 e nós estamos perdendo a capacidade de pensar o todo. O playlist faz parte dessa cultura de perda do todo. Que os pesquisadores continuem suas pesquisas, sabendo que o mundo depende deles. Porque o mundo depende dessa visão objetiva do pesquisador. O pesquisador é fundamental para que se construa ciência, mas que o pesquisador nunca perca a capacidade de compreender o todo e de entender qual é a parte que a sua pesquisa encontra nesse todo. Até porque é isso que nos falta nesses tempos de pós-modernidade. Nessa época de fragmentação absurda da experiência humana. Nesse tempo em que está tudo tão fragmentado, tentar perceber o todo é como entender como é que as peças do quebra-cabeça vão se encaixar. Ah, e por favor, olha uma palavra-chave importante aí, hein? Peças. Peças. Tão preocupado com isso eu fiquei, e eu criei até um método para ajustar as antigas terapias às necessidades da pós-modernidade. Eu chamei de método Ratzel. A palavra Ratzel, em alemão, significa charada ou quebra-cabeça. E essa é uma necessidade pós-moderna. Compreender como é que as peças vão se encaixar. Ao pesquisador, que ele investigue a sua parte, sem perder a noção do todo. E muito obrigado pela participação, muito obrigado, agradeço demais ao convite. Um abraço.